Vice de Pedrinho no Vasco faz revelação sobre ação no STJD. Não quer ser. Em participação no programa Seleção Sport TV, nesta terça-feira, Paulo Salomão deu detalhes da decisão tomada pelo Cruz Maltino. Revolta da dupla. Vem ocorrendo uma confusão quando se trata da Copa Betano do Brasil, especialmente envolvendo 3 dos 4 clubes classificados, Vasco, Flamengo e Corinthians, que brigam após uma decisão da CBF. A entidade, indo contra o voto dos participantes, aceitou o pedido feito por Rodolfo Landim e companhia para trocar as datas dos jogos de volta. Em participação no programa Seleção Sport TV nesta terça-feira, Paulo Salomão, vice-presidente do Cruz Maltino, deu detalhes sobre a ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. Veja os motivos. O Vasco recebeu a notícia com bastante surpresa e indignação. Apesar de a CBF ter mandado um ofício ao Vasco indagando sobre essa possibilidade, o Vasco de maneira incisiva e imediatamente entendia que essa medida seria muito ruim, não só para o Vasco, mas para a competição, para o calendário e para o futebol brasileiro. Iniciou. O Vasco não quer ser beneficiado, mas também não quer ser prejudicado. A justificativa da mudança seria porque a partida era muito próxima da data FIFA e nas quartas de final, o Vasco se deparou com uma situação idêntica, disse, completando. 2 dos nossos atletas foram convocados, um para a seleção uruguaia e um para a seleção chilena, tiveram que fazer uma logística. Voar de madrugada para que pudessem estar presentes no jogo contra o Atlético em Curitiba, salientou. Mudança completamente inexplicável. Ingressamos na Justiça Desportiva acreditando que essa mudança não deveria ocorrer, uma vez que o calendário já havia sido divulgado. Essas datas estavam disponibilizadas desde o começo do ano, acrescentou, indo além. No sorteio da Copa do Brasil as datas estavam estabelecidas. Não houve nenhuma mudança por parte da Conmebol que justificasse essa alteração, razão pela qual a gente não só protestou na CBF, como também buscou as instâncias da Justiça Desportiva, que são os caminhos adequados e legais para que pudéssemos defender os interesses do Vasco e também da profissionalização do futebol, finalizou. Escalação do Vasco. Maxime Domingues deve ser surpresa contra o Atlético Mineiro. O meia suíço é um dos cotados para iniciar o duelo diante do Atlético Mineiro. Notícias do Vasco. Último reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2024, Maxime Domingues pode ter sua primeira chance como titular. Ele chegou com uma boa expectativa do torcedor e pode finalmente estar entre os 11. O meia suíço é um dos cotados para iniciar o duelo diante do Atlético Mineiro, nesta quarta-feira 2, às 19h15, horário de Brasília, na Arena MRV. Ainda não está 100% confirmado, mas está a tendência. Para o confronto da semifinal da Copa Betano do Brasil, Rafael Paiva deve promover alterações na equipe. A ideia seria de conseguir um ótimo resultado atuando fora de casa para sacramentar a vaga na final atuando em seus domínios. Maxime Domingues titular. Maxime Domingues pode entrar na vaga de David e mudar o esquema tática. Com isso, os meias teriam uma maior liberdade e o meio-campo estaria um pouco mais recheado e protegido para ter um controle maior de jogo. O atacante sofreu uma ruptura do LCA e só retorna na temporada de 2025. Lesões desse tipo são iguais aos que Pedro e Neymar tiveram nesta temporada. Com isso, seu retorno deve acontecer em 10 meses. O meia só entrou em campo nos minutos finais do confronto diante do Palmeiras desde que chegou, mas tem conseguido agradar e muito nos treinamentos da equipe e convenceu Rafael Paiva de que pode ser importante. De acordo com informações do Globo Esporte, Maxime está se destacando nos treinos e pode pintar como novidade no time titular do Vasco. Além do suíço, o técnico do Gigante da Colina pode escalar Jean David. Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Léo, João Vitor e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Coutinho, Jean David, Payet, Maxime, Emerson Rodrigues e Pablo Vegetti. Jean David não é convocado pela seleção do Chile e notícia chega ao Vasco. Lista divulgada pelo técnico Ricardo Gareca, do Chile, interessa ao Vasco, que terá pela frente 2 jogos decisivos contra o Atlético Mineiro. Decisão pela frente. O Vasco está às vésperas de um dos jogos mais importantes do ano. Os cariocas vão disputar a partida de ida da semifinal da Copa Betano do Brasil contra o Atlético Mineiro. O primeiro duelo será fora de casa. Para a partida, o técnico Rafael Paiva terá que fazer mudanças importantes no setor ofensivo. Ryan está suspenso após expulsão nas quartas de final, enquanto David, lesionado, não joga mais em 2024.
Para o lugar do ponta pelo lado esquerdo, o treinador pode escalar Jean David. Com isso não alteraria a estrutura do time e nem partiria para o uso de improvisações, como um lateral avançado por exemplo. Atacante vascaíno não foi convocado. A boa notícia vinda do Chile é que o atacante, que foi chamado pelo técnico Ricardo Gareca na última data FIFA, ficou fora da lista para os jogos dos chilenos no mês de outubro. Jogadores como Eric Pulgar, do Flamengo, e Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro, foram chamados por Gareca. O atacante do Galo, inclusive, poderia ser desfalque do adversário caso os jogos tivessem sido mantidos para a data original. Rafael Paiva prepara mudança no Vasco para enfrentar Atlético Mineiro após lesão de David. O Vasco tem confronto importante na Copa do Brasil, mas precisa realizar modificações importantes nos bastidores para a temporada. Em busca de classificação, o Vasco tem compromisso marcado para a próxima quarta-feira, 2, às 19h15 na Arena MRV, no jogo de ida válida pela semifinal da Copa Betano do Brasil, buscando abrir vantagem para ter maior tranquilidade atuando em casa. Rafael Paiva tem modificações definidas. Enquanto isso, a diretoria vem trabalhando com o objetivo de não prejudicar o Cruz-Maltino para o decorrer da temporada. Com isso, o presidente Pedrinho entra no STJD contra a mudança da data da competição. Com isso, VGT concordou com o posicionamento da gestão, entendendo a importância da equipe na temporada. Entretanto, Rafael Paiva não terá uma vida fácil para montar a equipe para a próxima partida. Preocupação nos bastidores. Isso porque, com a grave lesão de David, o comandante terá que buscar por alternativas no elenco. O treinador comandou o treinamento na Toca da Raposa na última segunda-feira, 30, fazendo a sua última atividade nesta terça-feira, 1. Conforme informações do portal G, Paiva deve optar entre Jean David e Ryan. Vale destacar que o chileno foi escolhido por Paiva para substituir David diante do Cruzeiro após sofrer a lesão, em busca de alternativas. Vale destacar que foi a primeira vez do jogador atuando pela ponta esquerda, onde é a sua preferência. Já Ryan, de apenas 18 anos, aparece como alternativa para a posição. O jogador atuou nas quartas de final contra o Atlético em São Januário. Entretanto, o jogador acabou se tornando desfalque em função de uma celulite facial, mas acabou perdendo espaço na equipe, após erro no Atlético onde foi expulso por agressão. Desta forma, Rafael Paiva terá uma dor de cabeça para achar o substituto sem que comprometa o desempenho em campo. Vasco descarta a contratação de Dudu e projeta outro atacante para 2025. O atacante ganha algo próximo a 2,6 milhões de reais no Verdão e o fator financeiro também pesou. Notícias do Vasco. Nas últimas semanas, o nome de Dudu ganhou força nos bastidores do Vasco. No entanto, como já informado no Bolavic Brasil, a chance do negócio acontecer é quase mínima por conta dos valores envolvidos. O atacante ganha algo próximo a 2,6 milhões de reais no Verdão e mesmo em caso de empréstimo por uma temporada com o Alviverde ajudando nos custos, a operação ainda sairia bem cara ao Cruz-Maltino. Além disso, o Palmeiras gostaria de se desfazer em definitivo do jogador e não ajudar nos seus custos para reforçar um outro time no cenário brasileiro. O fator idade também pesa contra sua ida a São Januário. Negativa. O jogador é muito bem elogiado internamente, mas existe o sentimento de que um reforço para atuar pelos lados do campo precisará ser um pouco mais jovem. Para a próxima temporada, o time quer ser bem competitivo. Nesse cenário, imagina-se que o time teria um quarteto ofensivo bem interessante para assustar os adversários, visando já em 2025 conquistar títulos importantes e fazer uma boa participação em uma provável Copa Libertadores da América. Coutinho, Payet e Vegetti já são jogadores que estão com uma idade avançada e por conta disso, um jogador mais novo que possa dar oxigênio maior no campo ofensivo será estudado para a contratação da diretoria em 2025. Paiva fica. Com o bom desempenho no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Vasco não planeja repor a lacuna deixada pelo técnico Álvaro Pacheco, demitido em junho e permanecerá com Rafael Paiva. O comandante assumiu o lugar e vem acumulando resultados expressivos no comando do time. A direção já sinalizou que vai procurar o profissional em 2025 para realizar uma oferta de remanejamento.